7h04. A gente fala agora sobre o governo do Paraná, que mantém aí presidentes da Copel, Sanepar e Coapar, além da Compagás, que deve ser privatizada, no seu segundo mandato. Foi oficializado também pelo governador Ratinho Júnior o nome de mais um secretário, Valdemar Jorge, na Secretaria de Desenvolvimento Sustentável. Temos, portanto, aí avanços na composição do governo estadual, no desenho aí para acomodar tantos apoiadores ao longo da campanha do governador Ratinho Júnior. A divulgação, então, desta permanência dos chefes das empresas públicas, né, como Copel, Sanepar, Coapar e Compagás, e também do novo secretário, aconteceu aí nesta terça-feira. O Jornal da Manhã, inclusive, a gente cedo conversando aqui, já tinha antecipado para você, ouvinte, a escolha do nome de Valdemar Bernardo Jorge para a pasta de Desenvolvimento Sustentável. Ele foi secretário do Planejamento e Projetos Estruturantes do governo de Ratinho entre 2021 e 2022, portanto, já tinha proximidade e participação no governo, e é advogado, além de presidente estadual do Partido Republicanos. Preciso nem dizer, né, que é um dos partidos aí que apoiaram a reeleição do governador. Bom, Ratinho Júnior também, né, desenhando aí o quadro da sua equipe, oficializou presidentes da Copel, Sanepar, Compagás e Coapar nos cargos. Daniel Pimentel Slaviero se mantém à frente da Copel e Cláudio Stabile à frente da Sanepar. Rafael Lamastra segue na Compagás e Jorge Lange na Coapar. Daniel Pinheiro, ele é formado em administração de empresas, está à frente da Copel desde 2019. O Cláudio Stabile, pós-graduado em Direito, é chefe da Sanepar desde o primeiro mandato do governador reeleito. E o Rafael Lamastra, formado em Comunicação Social, tem especialização em negócios, além da presidência da Compagás, também faz parte do Conselho de Administração da Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado, a ABGás, né? Outro nome é Jorge Lange, empresário, ocupou o cargo de vice-prefeito de Cascavel antes de assumir a presidência da Companhia de Habitação do Paraná, Coapar, em 2019, e é graduado em Ciências Contábeis. Pedro, está fácil agora a conta para o governador conseguir colocar, ainda tem aqui algumas secretarias, né, com indefinição. Lembro da Secretaria da Comunicação, Mulher, Igualdade Racial. Existem algumas secretarias em aberto, ainda com nomes a anunciar. Mas está fácil para o governador administrar essa conta? Tinham muitos partidos apoiando aí ao longo da campanha, hein? Olha, o que a gente tem percebido, o que tem ficado absolutamente evidente, é que o governador tem jogado com aqueles que ele já conhece bem, ou seja, ele tem aproveitado aquelas pessoas que contribuíram com ele nesse primeiro governo, inclusive que acabou sendo bastante exitoso, né? Foi eleito de forma consagradora nas urnas. Então, são as mesmas pessoas, aquela filosofia de time que está ganhando não se mexe, é o que ele tem seguido. Você percebe, tanto nas estatais, nas principais secretarias, os nomes permanecem os mesmos. Algumas secretarias mudaram, mas coisas muito pontuais. As grandes novidades a gente já trouxe ontem aqui. Foi o Eduardo Pimentel, é o Ricardo Barros. No restante, são pequenas reacomodações. Então, vamos separar aqui também um pouco desse olhar. Nas estatais, ele manteve as mesmas pessoas, inclusive por conta da experiência delas, né? Eu tentei apurar, entender melhor no governo do estado qual foi o critério utilizado pelo governador. A leitura é a seguinte: tanto Copel quanto Sanepar, ele precisa de pessoas que conheçam bem tanto o sistema hídrico de abastecimento, sistema da questão sanitária, né, tratamento e coleta de esgoto, quanto também na questão da energia elétrica. Porque com a mudança do governo federal, a forma como vem sendo geridas essas áreas pode mudar. Então, ter pessoas experientes vai garantir que essas companhias tenham uma estabilidade melhor na gestão. A manutenção ali na Coapar garante também que a companhia esteja preparada. O governo do PT tem uma visão muito mais proativa em relação a algumas questões de habitação, então outras oportunidades, como eventualmente a retomada do programa Minha Casa Minha Vida, podem dinamizar. Então a companhia também tem que estar preparada. Então, privilegiou ali a experiência, pessoas que já conhecem, que não vão ter aquele custo de aprendizado, sabe, Rafa? As pessoas que às vezes chegam, tem que tomar pé das coisas. Então foi um pouco disso que aconteceu nas estatais. No caso da Compagás, o critério, o governador já vem falando desde a cerimônia de diplomação que ele quer efetivamente avançar com a companhia, né, priorizando a privatização dela. Então ali, quando a gente segue a direção da companhia, né, se mantém as mesmas pessoas, ela já tem esse espírito de seguir com as determinações do governador. Agora, quando a gente olha para a questão do republicano, você falou, olha, foi um partido importante na composição da chapa do governador, eles têm uma oportunidade maior nesse segundo governo do que tiveram no primeiro.
O Valdemar ele liderava a área de planejamento do Estado, que é uma área importante, mas é uma secretaria meio. Muitas vezes os partidos políticos eles têm dificuldade quando eles são obrigados a conduzir secretaria meio. E o que é secretaria meio, ouvinte? É aquela secretaria que tem menos contato com o público, ou ela não desenvolve uma política finalística. Vou dar um exemplo. Secretaria de Educação é uma secretaria fim. Ela tem contato com a população direta, ela presta um serviço direto. Secretaria da Saúde é uma secretaria fim. Então, você tem essa característica. A Secretaria de Planejamento não tinha isso. Agora, quando eles assumem o desenvolvimento sustentável, que tem ali toda a defesa da questão ambiental, eles acabam tendo, sim, relação com o público, principalmente o público empresarial, o público que tem essa conexão com os municípios para viabilizar os empreendimentos, fiscalizar também. Tem a questão dos parques públicos, Vila Velha, os ouvintes de Ponta Grossa sabem que foi uma área concedida e parcerizada com a iniciativa privada. Então, ali o Republicanos ele ganha essa oportunidade, Rafa, de ter uma secretaria com mais capilaridade e mais poder de fogo. Vamos verificar se de fato eles vão conseguir imprimir um ritmo novo ali, mas o governador ele vem aproveitando, né, reforçando aquilo que a gente já disse, pessoas que ele já tinha confiança para trocar, mesmo que mudem de áreas ou eram diretores, virem secretários, superintendentes virem secretários, mas no final o rosto dessa composição acaba sendo bastante conhecido. Agora, vamos colocar uma pimenta nessa conversa aqui, Pedro. A gente está falando sobre continuidade, nomes do governo que dão aqui para o âmbito estadual, a questão de tranquilidade na composição de gestão. Quando a gente vai para Brasília falar sobre o espectro de nomeações, já tem terremoto na área. Estou falando aqui sobre a situação da Petrobras. O CEO da Petrobras, Caio Paes de Andrade, comunicou ao conselho da estatal, né, da empresa mista, seu pedido de renúncia. Disseram, então, fontes do conhecimento depois desse assunto, depois a situação acabou se confirmando, é que no primeiro momento não houve uma manifestação da Petrobras, demorou até, né? Falou primeiro com os investidores. Então, em paralelo, o Ministério de Minas e Energia acabou informando ao Conselho da Petrobras o nome do senador Jean Paul Prats, que já vinha sendo ventilado, inclusive, como indicado para exercer o cargo de presidente e membro do colegiado da empresa. Então, colocaram lá uma nota dizendo que a indicação oficial seria formalizada para frente, né? De imediato, a Petrobras, inclusive, não quis se manifestar sobre os comentários desse pedido de renúncia, né? Pulando fora do barco, inclusive para ir para São Paulo, acompanhar a pasta do Tarcísio, aceitou um convite, por isso pediu a renúncia da Petrobras em comunicado ao mercado. No entanto, aí a Petrobras se manifestou, diz ter recebido o ofício do Ministério de Minas e Energia sobre a indicação do Jean Paul Prats. No fim de dezembro, Lula, inclusive, já vinha sinalizando nas redes sociais, no Twitter, que ele seria o indicado para comandar a Petrobras. Olha, na verdade, ele antecipou o movimento que já estava em curso, né? Ele já sabia que seria exonerado. O governo brasileiro é controlador da Petrobras, né? Ela é uma empresa que tem economia aberta, né? As ações elas estão disponíveis no mercado, mas o controlador é o governo brasileiro. Então, com a mudança, né, da presidência, a mudança da perspectiva da política energética, uma interferência maior, inclusive você tem a mudança de um técnico para você colocar ali uma figura política, um senador, no exercício do mandato. Então você tem justamente essa alteração. O que ele fez foi antecipar, mas mostra também um pouco desse incômodo que algumas pessoas, alguns quadros técnicos têm ficado com o direcionamento da política mesmo, né? E quando o presidente ele renuncia, o CEO do grupo ele renuncia, ele também está dando um sinal claro, mais claro ainda para o mercado sobre essa discordância do que vem sendo feito. E a própria Petrobras, Rafa, por conta desse tipo de ingerência, desse tipo de iniciativa, ela vem derretendo na Bolsa, o que prejudica ainda mais. Quando a gente olha os índices do Ibovespa, a gente olha a principal composição do mercado acionário brasileiro, a gente tem claramente essa sinalização de um descontentamento desses atores do mercado. E quando a gente fala mercado aqui, algumas pessoas pensam que a gente está falando daqueles grandes bilionários, a gente está falando de um ente imaterial, quase espiritual. Não é nada disso. Quando a gente fala do mercado, a gente está falando de todo o sistema econômico. Porque se a bolsa cai, os investimentos caem, você cai a produção de emprego, você cai uma série de coisas. Então, por isso que esses indicadores econômicos acabam sendo importantes, e no caso da Petrobras mais ainda, porque realmente ela tem uma característica monopolista aqui, Rafa. Então, toda essa turbulência política, essa saída antecipada, ela deixa todas as pessoas que acompanham a nossa economia, a nossa política, de orelha em pé, porque não é um bom sinal, né? Numa transição normal, as coisas teriam um pouco mais de prazo, um pouco mais de fôlego, vamos dizer assim.